Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro dia da Requisitos Week. Eu sou o professor Roberto Paldez, cofundador da Rede de Requisitos e coordenador de pós-graduação no UniCeub. Nossa equipe está muito feliz com a sua participação, ela vai trazer um brilho todo especial para essa iniciativa inovadora. Bem, muito tem se discutido sobre agilidade no contexto de desenvolvimento de software e a engenharia de requisitos está associada a esse esforço. Nesse momento, é preciso identificar oportunidades de aumentar o valor do produto que você entrega ao seu cliente. É inevitável, portanto, aprender com os designers, tal como têm feito os adeptos dos métodos ágeis, que recorrem ao design thinking para impulsionar a qualidade de seus produtos. Pensar como designer é abrir a mente para soluções criativas e inovadoras. A engenharia de requisitos, na criação de qualquer produto, seja software ou não, já descobriu os benefícios do design thinking. O momento que vivemos é de verificar o que aprendemos com esses primeiros passos. Já podemos até falar em um design thinking 2.0 na engenharia de requisitos. E esse é o foco da nossa apresentação hoje. Tenho certeza que ele vai estar alinhado com seus melhores objetivos profissionais. Com certeza você vai desejar multiplicar e consolidar o conhecimento que vamos passar daqui a pouco. Para tanto, é imprescindível que você faça parte também das nossas oficinas presenciais. A construção de pensamento com outras pessoas nas atividades que faremos vai ampliar o seu entendimento da abordagem. Também irá impulsionar a sua capacidade criativa e, evidentemente, o seu networking. Aqui na página está o link com seu desconto VIP para participar da fase presencial da Requisitos Week 2019. As vagas são limitadas, então garanta logo a sua, juntamente com o seu certificado, para enriquecer o seu currículo. Muito bem? Vamos para a aula? Muito bem, aqui estamos. Vamos estudar agora como o Design Thinking, no enfoque da engenharia de requisitos, pode trazer valor para o cliente de um sistema de informação. Você já me conhece e no momento quero apenas deixar uma atualização do meu currículo para que você possa acompanhar o que eu tenho feito e como podemos muito em breve trabalhar colaborativamente. Eu sou estudante do doutorado em informática na Universidade de Brasília, sou mestre em educação, tenho MBA em gestão pública, sou graduado e pós-graduado em análise e desenvolvimento de sistemas. Possuo certificações em testes de software e em engenharia de requisitos, além de ser coautor do livro Engenharia de Requisitos, um enfoque prático na construção do software orientado ao negócio. Sou pesquisador líder do grupo cadastrado no CNPq com o título Rede de Requisitos e professor da graduação e da pós-graduação no UniCeub, além de coordenador de 3 MBAs aqui na instituição: Logística, Gestão Empreendedora em Projetos e Gestão Pública. A nossa agenda de trabalho terá na unidade 1 o Design Thinking gerando valor para o cliente. Para tanto, estudaremos os princípios do Design Thinking, as suas fases e o Design Thinking nos métodos ágeis. Na unidade 2, estudaremos o Design Thinking na engenharia de requisitos. Vamos ver o que se faz hoje e o que se deveria estar fazendo. Vamos discutir as experiências de algumas técnicas do Design Thinking nesse contexto. Finalmente, teremos o programa da unidade 3, Unindo os Pontos na Prática. Essa unidade será trabalhada no nosso encontro presencial, agora, dia 22 de novembro. Pause nesse instante o vídeo e faça logo sua inscrição para não perder essa imersão incrível com os profissionais do mercado de tecnologia de informação do Distrito Federal. Pronto? Inscrição feita para o encontro presencial? Bacana! Estou ansioso para ver você. Então vamos lá, tudo feito, tudo combinado, vamos para a unidade 1, estudar aí o Design Thinking e seus principais conceitos. Descobrir as necessidades de um cliente de um sistema de informação parece uma tarefa trivial. Na verdade, não é. Clientes e técnicos têm bastante diferenças. Eles falam um linguajar diferente, o linguajar do negócio é diferente do linguajar utilizado pelas equipes de software e compartilham 2 mundos diferentes. Enquanto o negócio está diante de um problema, o domínio da solução pertence a esses técnicos. E aí surge a necessidade de aprimorar a comunicação. Aí surge a importância de um profissional habilitado em gerenciar, em identificar, em agilizar essa comunicação. Esse profissional é o nosso engenheiro de requisitos, como sabemos.
Outras dificuldades também são listadas para o trabalho do engenheiro de requisitos. Por exemplo, a questão das mudanças. Eu posso garantir a qualidade do meu produto de software se o cliente muda toda hora que ele quer? É uma pergunta desafiadora, mas é verdade. E implica aí nós dominarmos técnicas que agilizem a obtenção de respostas, de modo que a velocidade dessas mudanças seja bastante reduzida, ou a probabilidade dessas mudanças não venham a ocorrer com tanta frequência que impacte o nosso projeto. De qualquer forma, as técnicas serão estudadas, como estamos colocando aqui no nosso programa, para fazer frente a essas dificuldades, especialmente das mudanças. Também tem a questão dos requisitos não verbalizados, que poderão gerar uma grande satisfação do cliente, né? Se ele não verbalizou, mas é um requisito básico, ou até poderemos surpreender o cliente se ele não conseguiu expressar a necessidade, mas nós identificamos através de técnicas dinâmicas, de workshops ou de outras estratégias que podem então capturar essas necessidades tão implícitas que ele não conseguiu verbalizar. Então isso está dando a importância do que estamos estudando, do que vem aí adiante. Uma pergunta básica para padronizarmos nosso entendimento. O que é mesmo Design Thinking? É claro que você sabe a resposta. O Design Thinking é simplesmente pensar como um designer. Eu quero dizer que não é uma técnica, eu não estou falando especificamente de uma metodologia. Estamos tratando de uma abordagem, de uma estratégia de pensamento. Ou seja, do conjunto de valores que te inspira quando você está gerando soluções criativas e soluções que efetivamente tenham valor para o cliente, ou seja, aquele que usa essa solução. Nesse ponto, você pode estar pensando, que soluções criativas são soluções altamente complexas e recheadas de alta tecnologia. Não é isso que nós estamos falando. Soluções criativas são aquelas que geram soluções assertivas, que resolvem problemas concretos, reais. São aquelas que te fazem dizer assim, puxa, por que nunca ninguém pensou nisso antes? Percebe-se, portanto, que essa solução criativa está vindo de quem efetivamente conhece o problema. Dificilmente alguém externo a essa vivência vai ter condições de ser tão assertivo, ser tão eficiente, ser tão direto, tão objetivo na solução do problema e de forma tão brilhante. Então, vejam, criar uma mala de rodinha. Provavelmente essa invenção não foi feita por um engenheiro, ou um estudante, ou um pesquisador alheio a esse universo. Muito provavelmente as pessoas que viajam diariamente, comissários de bordo, pilotos, devem ter sentido a dificuldade de carregar aquela mala por longos trechos do aeroporto e devem ter se pensado, por que não uma rodinha na minha mala? Então, já estamos entendendo como pensa um designer? Ele tem uma visão completa, uma visão do todo. Ele procura identificar seus limites, barreiras, tenta abordagens múltiplas, faz um trabalho colaborativo, trabalha, pensa, executa suas tarefas com equipes multidisciplinares. Ele tem um processo multifásico, mas não linear. Ele usa o pensamento abdutivo, ou seja, aquele tipo de pensamento que busca novas ideias e conhecimentos, deixando de lado aquelas verdades absolutas, inquestionáveis, Nós não estamos presos a procedimentos consagrados, Nós estamos pensando em aprimoramento contínuo. Com isso, estamos desafiando padrões. Esta forma de pensar, isso é Design Thinking, isso é gerar soluções criativas, isso é a forma que temos que modificar a maneira tradicional de gerar soluções. Então, características básicas do Design Thinking seria a criatividade, o foco no ser humano, uma maneira de um projetista perceber o mundo real e agir sobre aquilo que chama atenção nesse mundo real. E aí, com isso, você consegue abrir espaço para inovação, notadamente, aqui no caso que estamos falando, engenharia de requisitos, na inovação dos processos de negócio, na inovação das empresas. É importante destacar que não estamos falando simplesmente do conceito mais enxuto de invenção, onde eu penso em um ato de criar,
né? Ou aprimorar um processo, uma tecnologia, sem necessariamente estar preocupado naquele momento com a viabilidade ou a melhor aplicação técnica ou solução definitiva para aquele problema. Aquela descoberta é um marco importante, é uma invenção, mas não é isso que eu estou buscando nesse momento com Design Thinking. A palavra mais adequada aqui é de inovação. E é isso exatamente que as empresas estão procurando e que o software está ajudando a trazer para as organizações, para a vida das pessoas. Então a inovação não é simplesmente o ato de inventar, de descobrir novos produtos. Ela está associada então ao conceito de valor que um determinado produto ou serviço vai gerar àquele cliente, àquela pessoa que usa. Então, se você está pensando como um designer, a sua principal tarefa é identificar o problema e encaminhar uma solução inovadora, como eu disse anteriormente, assertiva para o seu cliente. Então a inovação não se trata aqui de um modismo, muito menos de uma vaidade. É preciso perceber que os produtos têm atingido uma quantidade extraordinária de usuários em uma velocidade cada vez maior. Comparando aqui um exemplo do avião, que teve 68 anos para atingir essa quantidade de clientes, nós chegamos aqui aos games, com o Pokémon GO, com algumas unidades em termos de dias, talvez aí 19 dias para ter 50 milhões de usuários. E não é apenas a velocidade do alcance dessa inovação. Muitas vezes também eu estou falando sobre a vida, o tempo de vida dele, né? Muitas das inovações que a gente cita aqui já estão completamente transformadas, né? Elas crescem mais rápido e assim também desaparecem mais rápido. Nesse contexto, é preciso que você pense criativamente e de maneira inovadora, constantemente, com uma rotina, com uma necessidade de manutenção no mercado e muitas vezes até mesmo de sobrevivência no mundo comercial. E que tipo de inovação nós estamos falando? Normalmente, podemos encontrar o tipo de inovação que vem se baseando em algumas experiências anteriores e agregando valor crescente a essas experiências. É aquela inovação evolucionária, uma evolução menos radical. Hoje em dia tem se falado muito em inovação disruptiva, de rompimento de modelos, de pensar completamente fora da caixa. Isso está bem agregado com a forma de pensar do Design Thinking. Nós estamos pensando em um produto, um serviço, tentando criar uma desestabilização no mercado, desestabilização dos concorrentes. E aí temos vários exemplos tradicionais, bem citados recentemente, mas que valem a lembrança. É a questão de um modelo de locação de propriedades para você passar seu final de semana, vamos chamar assim de quartos, de residências, por uma empresa que não possui nenhum quarto, nenhuma residência fixa, proprietária, registrada em seu nome. Estamos falando do Airbnb. E assim mesmo, temos outros modelos, como o Uber, que veio trazer novos modelos de negócio. Temos o exemplo da Netflix, do próprio modelo de Wikipedia, que eu acho muito, muito interessante, que veio estabilizar, bagunçar a forma como nos entendíamos, que deveria ser uma enciclopédia, construída por técnicos, especialistas, com formalismos, com recursos de última geração, para pensar em algo mais colaborativo. Foi uma evolução, foi um rompimento de modelo, e normalmente não precisa ser algo altamente complexo. Pode ser algo até bem mais simples do que estávamos acostumados, como citei o exemplo do Airbnb. Mas sendo simples, muitas vezes tem a capacidade de atender um público que antes não tinha acesso a esse mercado, ao mercado de um hotel mais sofisticado, um hotel melhor localizado em relação às cidades onde estão situadas. Normalmente essas inovações elas atendem um público mais modesto, logo todo um segmento começa a acompanhar esse tipo de inovação, ele desestabiliza a concorrência, e pode até extinguir os padrões de negócios
tradicionais. Por essa nossa preocupação, está sempre inovando e sempre buscando uma inovação disruptiva. É claro que nós estamos querendo não só mais agregar valor, mas trazer um novo valor ao nosso cliente. Isso é muito importante, muito interessante esse pensamento dentro do contexto que estamos conversando hoje. Uma visão mais charmosa, mais atraente que tem da inovação é da inspiração, né? Como se de repente nós nos inclinássemos, relaxássemos o corpo, escutássemos uma música e viesse uma visão da solução ideal que vai romper com o grande modelo. Na verdade, sinto te informar que essa é a visão errada. Errada por quê? Porque ela está passando a mensagem que a gente tem criatividade simplesmente com um passe de mágica, né? As ideias surgem de maneira fluindo no espaço e nós simplesmente capturamos. A verdade é que a inovação ela é fonte de dúvida, de tentativas frustradas, de desistir através de inúmeros erros, de revisão frequente de detalhes, né? De muitas noites acordadas, muito trabalho para transmitir um resultado efetivamente prático, que realmente traga um novo valor para a sua empresa, para o seu cliente e para a sua sociedade. Temos a inspiração aqui de Thomas Edison, né? Que é um número de tentativas para chegar até a lâmpada incandescente, que conhecemos até bem recentemente, e ele sempre nos destacava que a inovação é resultado de apenas 1% de inspiração, mais de 99% de transpiração. A gente está falando bastante aqui em valor pelo cliente, né? Porque isso é um conceito chave, é um conceito importante dentro do Design Thinking, notadamente dentro do contexto que estamos trazendo aqui na engenharia de requisitos, notadamente dentro do contexto dos métodos ágeis. Então, o valor pelo cliente passou a ser uma palavra muito forte, muito buscada nas nossas atividades. E uma vez eu já perguntei, por que não falar então o valor para o negócio? É porque alguns temem que quando eu fale do valor para o negócio, eu associe isso com uma rentabilidade financeira. E eu não estou falando simplesmente por uma rentabilidade financeira como uma meta, como um objetivo. Claro, não estou desprezando a viabilidade, mas eu estou pensando algo que agregue mais valor em termos de resultados, entendimento da solução, né? Um novo paradigma para o cliente que é buscado na confluência entre os desejos das pessoas, a viabilidade para o seu negócio e as possibilidades técnicas. Claro, você sempre transcendendo esses limites, né? Os limites da viabilidade, os limites das possibilidades e indo a fundo no entendimento, no desejo das pessoas. Esse é um trabalho muito bem feito, muito bem conhecido pelos nossos engenheiros de requisitos. Bem, uma vez então que o Design Thinking não é uma inspiração, né, é uma transpiração, é preciso que a gente entenda algumas fases que vão nos ajudar a chegar a esse resultado. É claro que essas fases não vão engessar a sua visão completa, não vão engessar a sua criatividade ou a criatividade da sua equipe, mas vão direcionar o seu raciocínio e, pelo contrário, vão chegar a um bom termo no final do processo. Existem várias fases propostas em vários modelos de Design Thinking. Para que a gente possa focar um pouco e ter um exemplo de referência, eu peguei aqui o modelo da Universidade de Stanford, que coloca as fases de Design Thinking em 5 etapas, né? A primeira seria de entender, a segunda de definir, terceiro idealizar, 4 prototipar e 5º testar. Né? O que significa basicamente o entender? É aprender sobre o cliente que você está atendendo. É claro, você vai buscar viver a experiência do usuário, né? E aí entra o conceito de UX, né? Que o Fernando vai estar trabalhando com a gente nas próximas aulas, vai se integrando, vai integrando muito isso que eu estou falando, principalmente à medida que vai avançando esse processo. Então eu posso pensar exclusivamente no processo de Design Thinking agora e ir buscando recursos lá na experiência do usuário, principalmente nessa parte da empatia, do entendimento, se colocar no lugar do outro. Na fase 2, eu vou definir exatamente qual que é o problema, qual que é a necessidade do cliente sobre determinadas abordagens ou sobre várias abordagens. E aí, isso é muito claro, a gente puxa muito no desenvolvimento de software para o engenheiro de requisitos,
que está conduzindo esse processo de fazer a definição dessas necessidades, dessas expectativas, desses desejos. E, finalmente, na fase 3 de idealização, a gente vai buscar, através de várias técnicas, pode ser um brainstorm, obter várias soluções criativas para aquele problema. Né? Então, o que vale aqui nesse momento, como a gente conhece o brainstorm, é a quantidade de soluções. Mais tarde, a gente vai trabalhar com isso. E aí, novamente, entra nessa idealização a questão da empatia. Tá? Você precisa entender perfeitamente como aquele outro, como aquela outra pessoa se defronta com aquele problema que necessita a solução. Perfeito? A fase 4 é a prototipação. A fase 4 da prototipação é ela construir uma ou mais representações das suas ideias, de modo que você possa tentar fazer uma validação daquela sua proposta, procurar identificar potencialidades ainda não exploradas e alguns problemas que devem ser contornados. Né? Na indústria de software isso é muito importante. A gente vai fazer bastante isso também no nosso segundo encontro aqui, né? Quando a gente começar a trabalhar forte com o X, a gente vai para a prototipação também, a gente experimenta softwares, a gente vai para o laboratório e tenta validar aquilo que criou. Isso é muito importante, a gente sentir na carne, né? Você está vendo aqui eu falar, você está entendendo, mas provavelmente daqui a pouquinho a mente vai dar uma viajada, não? A gente distrai um pouco. Agora, o que a gente fez, a gente não esquece mais, né? E a gente vai continuar, a gente vai fazer isso, né? Vai estar com a mão na massa aí no segundo dia de encontro do nosso Requisite Week, prototipando soluções. E finalmente testar, né? O teste pode ser feito, o teste em papel, ou um teste pode ser mais sofisticado, com mais recursos, agregando outras ideias que temos disponíveis, estão muito intensas aí para o pessoal da tecnologia da informação, né? Por exemplo, temos aqui a ideia do DevOps, certo? E vamos trazer então esse encontro, essa proposta, né? A Heloísa Masson vai trazer isso para a gente, vai trabalhar isso com a gente e vai integrar todas essas ideias, né? O processo todo, vocês estão entendendo comigo, principalmente vocês estão entendendo que o Design Thinking não é simplesmente esse conjunto de palavras ou essa sequência de etapas que matematicamente vão ser seguidas. Eu estou falando de uma forma de pensar, de uma abordagem de pensamento e, evidentemente, vai ser muito bem apoiada por essa estrutura que foi descrita agora. Então, tudo bem até aí? Estão entendendo, acompanhando? Beleza. Então, o Design Thinking ele não tem ferramentas, não tem técnicas, não tem procedimentos, instrumentos, etc. Sim, ele tem, mas dentro desse contexto, né? Primeiro, do pensamento, da abordagem, que é o mais importante. Depois, você pode estruturar isso através de fases. Dentro das fases, aí então você vai procurar as técnicas mais apropriadas para chegar ao seu objetivo. Por exemplo, dentro do entender, o seu objetivo é estruturar o problema, né? Você quer definir oportunidades de inovação e para isso você pode fazer mapa mental, pode fazer diagrama de afinidades, né? Para definir o seu objetivo, seria entender os diferentes usuários. Tá? Então, você vai buscar com isso ferramentas de observação em contextos, entrevistas, contação de histórias, né? Desenvolvimento de personas. Para a fase de idealização, para a fase de insights, o seu objetivo é analisar e sintetizar as ideias, né? Procurando gerar aí os conceitos que você estabeleceu. E aí, desenhos, colagens, vídeos de soluções, né? Prototipação, então, os primeiros esboços, né, da prototipação, ou seja, o compartilhamento daquelas ideias ainda sem muita elaboração, mas já colocadas em termos de um storyboard, isso te ajuda bastante a idealizar. E, finalmente, a prototipação, certo? Onde você vai procurar desenvolver vários níveis de protótipo, certo? Pode começar com um rascunho, um protótipo de papel, até uma ferramenta que te ajude a colocar isso. A parte do protótipo em papel é excelente, porque
dá muita proximidade do seu cliente, ele fica muito íntimo, ele realmente pega o lápis da borracha, te ajuda a corrigir, ele fica muito à vontade em relação a isso. Já a questão do software, ele é muito interessante, ele dá uma visão bastante profissional e ele pode ser utilizado em fases um pouquinho mais adiantadas desse protótipo, né? Eu aqui na nossa prática a gente tem feito isso, a gente faz o primeiro esboço do protótipo em papel, tenta construir ideias juntas, mas quando vai para uma apresentação um pouco mais formal, de discussão, de avaliação, a gente já joga num software que pode dar suporte a outras fases, inclusive a fase do teste que se referia, né? Vamos testar rapidamente essa solução. E no caso do software, isso muitas vezes implica em uso de uma tela, uso de um relatório, da facilidade de entender um comando que está sendo solicitado, uma opção que está sendo solicitada. Então, a ferramenta de prototipação, nesse momento, vai ser bastante importante, tá? E aí você pode testar inclusive em termos de aceitação, um teste de aceitação, com os seus prováveis clientes, né, daquela solução ou diversos tipos de usuários em relação a esse protótipo. Essas técnicas aqui são aquelas que nós vamos procurar trabalhar no encontro presencial, tá? Vamos encaixando isso de uma forma lógica, de forma que você consegue pegar lá do início, lá na geração de ideia, lá na imersão empática, chegando até essa construção da solução. Tá? ênfase sempre nos requisitos do cliente, que é essa abordagem que nós estamos diferenciando. Você deve ter visto por aí muita coisa sobre Design Thinking, mas provavelmente quase nada ou nada sobre Design Thinking voltada para a engenharia de requisitos. Então a gente vai trabalhar bastante as necessidades do cliente, e isso aparece bem claro aqui no Design Thinking, principalmente nessas fases de entendimento e de definição. Né? Depois a gente começa a conversar um pouco na solução, mas a solução não é tanto para gerar inovação. A solução nesse momento aqui seria mais para que eu pudesse entender outros aspectos das necessidades que não foram verbalizados pelo cliente. Tá? E depois, naturalmente, esse processo vai me levar a um processo inovador e, preferencialmente, uma inovação disruptiva, né? Então, das muitas coisas que nós estamos dizendo, estamos mostrando que o Design Thinking está fortemente associado à engenharia de requisitos. Né? Então, você pode perceber que ele se encaixa perfeitamente em vários processos de desenvolvimento, inclusive nos métodos iterativos. Aqui tem uma pesquisa que foi desenvolvida pela equipe da Universidade de Brasília, sob orientação da professora doutora Edna Canedo, e foi destacado aqui as experiências em órgãos públicos aqui do Distrito Federal com a aplicação do Design Thinking na elicitação, na obtenção, no esclarecimento dos requisitos de software dentro do sistema, dentro do processo de desenvolvimento de software adotado naquela organização. Então, dentro dessas fases, né, dos métodos iterativos, dentro das etapas dos métodos iterativos, o Design Thinking ele se encaixa perfeitamente naquela fase de iniciação. Não quer dizer que você não possa expandir seu uso, mas ele está perfeitamente aderente, né, à elaboração de iniciativas para avaliação da melhor solução, para elaborar técnicas de obtenção desses resultados, de colher esses resultados, selecionar esses resultados. Então a iniciação ela está sendo utilizada na prática também com métodos interativos, métodos muito ligados ou baseados no RUP, conhecido de muitos aí da indústria de software. Também é válido perceber a associação do Design Thinking com os métodos ágeis. É muito natural e está sendo muito adotado, claro, com as características de cada sistema de informação que está sendo desenvolvido, mas o método ágil, os princípios ágeis, observam 12 características que são bem suportadas pela forma de pensar dos designers. Né? Então, a primeira característica, satisfação do cliente, a questão da aceitação das mudanças, as entregas frequentes, o trabalho em conjunto, pessoas motivadas, a interação face a face, a entrega de softwares funcionais de maneira regular, o desenvolvimento constante e sustentável, a excelência técnica, a simplicidade das soluções, os times autogerenciáveis
e a efetividade. Estudando com atenção cada uma dessas aspirações, nós encontramos bastante suporte do Design Thinking para concretizar essas expectativas. E aqui esse quadro é muito interessante, também é fruto de um trabalho de pesquisa feito pela equipe da Universidade de Brasília, mais uma vez aí conduzida, né, pela professora doutora Edna, né, com a colaboração do professor Ajax, né, do meu querido amigo Hugo Ferreira, né, e muitos de nós nos dedicamos a buscar então características do Design Thinking e dos métodos ágeis para encaixar todas essas ideias dentro da licitação de requisitos. E foi identificado o seguinte: a característica de solução de problemas desestruturados, o Design Thinking foi projetado justamente para resolver essas questões complexas. Então, esse desejo, essa característica, ele também está sendo localizado, identificado dentro dos métodos ágeis, porque os desenvolvedores, nesse tipo de desenvolvimento, eles lidam constantemente com incertezas, né? Problemas desestruturados, né? Isso faz parte da rotina deles. No tocante à importância da necessidade dos usuários, o Design Thinking está focado 100% na experiência do usuário, nas necessidades do usuário, né? No que ele precisa objetivamente para resolver os seus problemas. E os métodos ágeis também procuram envolver os usuários e o time do projeto para, de forma colaborativa, chegar ao resultado, né? Então, a importância do estado do usuário é comum nas duas abordagens e provam a aderência do Design Thinking com métodos ágeis. O terceiro item que foi levantado aqui para o trabalho, encabeçado pelo Hugo, foi a questão dos processos interativos, que a interação é fundamental para o desenvolvimento da solução no Design Thinking, foi mostrado lá no início também, e também são fundamentais nos métodos ágeis. A cooperação entre as equipes, né? Você tem times multidisciplinares, né? Equipes transdisciplinares que atravessam várias experiências, né? Várias competências, e também nos métodos ágeis o trabalho é realizado por times também multidisciplinares, tipo analistas, programadores, testadores, projetistas. E a questão da prototipagem, que acabamos de conversar, que diz respeito uma solução, né, que é fundamental para a fase de ação lá no Design Thinking, e nos métodos ágeis ele também apoia o desenvolvimento de projetos mais eficientes. Então aqui é uma comprovação, né, dessa aderência entre Design Thinking e métodos ágeis. É uma adesão bastante natural, não tem forçação de barra aqui, né, não é modismo, é a identificação de oportunidades que nós estamos agarrando e você fatalmente vai trazer também para suas atividades profissionais. A associação do Design Thinking com os métodos ágeis já é uma realidade do mercado. Temos modelos onde mostra como o Scrum pode ser associado ao Design Thinking, assim como temos um modelo trazido pelo Gartner Group, como pode ser associado aos métodos inspirados no modelo do XP, da metodologia XP. Até nessa figura que eu coloquei aparece uma inserção adicional do Lean Startup, onde a gente procura eliminar toda e qualquer prática de desperdício, procura fazer um desenvolvimento bastante enxuto, e todos esses pensamentos estão voltados para quê? Para o valor. E o que é valor? Valor é aquilo que o cliente realmente deseja. Então, essas metas estão associadas ao que estamos discutindo na nossa aula de hoje, mas é muito importante a gente ter um olhar crítico para esses modelos. Primeiro, que eles são genéricos, eles não tratam especificamente da engenharia de requisitos. Então, é preciso ter uma leitura, eventualmente uma adaptação desse modelo, para que a gente esteja inserindo a proposta dentro da engenharia de requisitos e dentro dos processos da engenharia de requisitos, ok? É verdade, esse modelo já existe, está disponível, mas é verdade também que o olhar crítico vai ser essencial. E isso nós vamos procurar desenvolver a partir desse momento. E tudo isso não é um chute, uma forçação de barra, tentar vender um produto para você. Nós estamos realmente identificando benefícios dos Design Thinking, dos métodos ágeis, através de pesquisa científica, estruturada, validada,
na comunidade científica, através de resultados, dados colhidos, né, como na referência que eu citei aqui, ao trabalho feito na Universidade de Brasília, e aí foi constatado, foi documentado, que realmente as pessoas percebem um incentivo à apresentação de ideias com design thinking. A proposta de cooperação dos participantes é realmente implementada com essa abordagem. A discussão das soluções para as ideias apresentadas acontece efetivamente, está no núcleo, está no coração do processo. A identificação das necessidades do software, ela é feita de maneira bastante natural, é feita durante todo o processo, é preocupação através das várias ferramentas, vários instrumentos que você tem a seu dispor, e as soluções normalmente são geradas através de consenso, a partir dessas necessidades, através dos requisitos que foram identificados. Então, é efetivo, é comprovado já que o Design Thinking é bastante apropriado para a utilização com métodos ágeis. Opa, então quer dizer que é tudo festa, é tudo mil maravilhas, não tem problema nenhum, só benefícios? É claro que não, sempre tem dois lados da moeda. Não quer dizer que você vai cair necessariamente em algum problema, mas existem riscos envolvidos. E mais uma vez, nós não vamos buscar opiniões, avaliação empírica, nós vamos buscar dados mais científicos para chegar a algumas conclusões. Então, fizemos um trabalho, aqui está a citação colocada ao lado do slide com a nossa equipe de pesquisa, e inclusive apresentamos esse trabalho no exterior, né? Essa pesquisa foi apresentada em um congresso internacional, onde nós estivemos o trabalho de fazer uma revisão sistemática da literatura para identificar o que os autores implicam, apontam normalmente, né, sobre a utilização de métodos ágeis e os riscos desse trabalho dentro do contexto da engenharia de requisitos. Então dá para ver nessa tabela aqui várias colunas, e depois, se você quiser ter acesso a esse trabalho referenciado, você pode buscar exatamente os trabalhos, né, que foram citados aqui no alto das colunas, mas eles apontam alguns riscos, alguns relacionados ao negócio e às barreiras de comunicação, né, como o não entendimento dos requisitos pelo cliente ou falhas de comunicação nos seus workshops. Pode haver isso, esse risco está presente. Riscos relacionados aos requisitos funcionais e não funcionais, né, ou como falta de definição ou definição insuficiente dos requisitos funcionais. Achar que simplesmente a User Stories vai esgotar a especificação dos requisitos, tá? Esse risco está envolvido. O risco das mudanças nos requisitos, né? A gente sabe que os métodos ágeis estão muito associados às mudanças. Já os requisitos, naturalmente, eles têm certa adesão a um nível de estabilidade. Então, as mudanças em requisitos funcionais podem levar a mudanças bastante radicais na solução, né? Então, tem que estar presente isso no trabalho. Claro que existem técnicas para abordar isso. O risco não quer dizer necessariamente a realização, a efetivação de um problema, mas pode sinalizar potenciais problemas que você deve estar atento e usar as técnicas adequadas para evitar que ele venha a ocorrer. Riscos relacionados ao cliente são apontados também na bibliografia, né? Falta de disponibilidade do cliente, falta de conhecimentos do cliente sobre o tema, expectativas diferentes, né? E os riscos relacionados a User Stories e a documentação dos sistemas. Então, esses riscos foram documentados, levantados, e está nesse trabalho para que a gente fique atento e diga assim, cuidado com isso daqui, né? Dá para fazer, mas vá com cautela. Observe que já foram apontados problemas dessa natureza no uso de métodos ágeis na engenharia de requisitos de um modo geral. Beleza? Aqui tem um resultado muito interessante da mesma pesquisa que tratou aí de riscos dos métodos ágeis na engenharia de requisitos, trazendo a visão tanto dos líderes de projeto, dos Scrum Master, e tanto quanto as equipes de desenvolvimento, a percepção deles. Então, a percepção dos desenvolvedores foi colhida através de questionários, e depois selecionamos alguns líderes de projetos para fazer a entrevista, tá? Mais direta, mais objetiva, exaurindo os problemas, os riscos, as prováveis causas e também a maneira de mitigar
cada um desses riscos, né? Esse trabalho, então, pode ser visto em detalhes, mas o resumo está colocado aqui, que é o objetivo agora no momento, colocado, então, que riscos eles identificaram e numa nota de 0 a 5, como eles veem a possibilidade de haver impacto desse risco na execução desse projeto. Dá para perceber que todos os riscos identificados, que foram aqueles escolhidos na revisão da literatura, tiveram uma nota muito alta, seja pelos desenvolvedores, né, considerando uma nota de 0 a 5, uma nota muito alta, seja dos desenvolvedores, seja pelos líderes dos projetos. Isso não significa, mais uma vez, que vão ocorrer esses problemas, né, não vão trazer problemas à frente, são apenas cuidados que devem ter, né, em relação a preocupações que devem ter quando está sendo adotado, né. Apenas na questão lá dos requisitos não funcionais, né, a mudança nos requisitos não funcionais e a pouca ou não aceitação do usuário final, me pareceu que os líderes de projetos estão bem mais tranquilos que os próprios desenvolvedores, eles estão um pouco mais inseguros. Mas na média geral, pegando isso não como uma matemática, né, mas como uma análise de comportamento, a gente pode perceber que realmente há alguma aderência entre os dois com as preocupações e que eles colocam notas muito altas para as questões dos riscos envolvidos com os métodos ágeis. E agora, o que a gente faz? Continua a agenda. Está pesado? Espero que não. Espero que tenha sido um diálogo que esteja fazendo você refletir bastante sobre os pontos que nós estamos trazendo. É claro que estamos concentrando bastante teoria para dar caldo, para dar consistência, para dar fundamento, e não simplesmente opiniões e convicções. Estamos trazendo dados, estamos trazendo encaminhamentos, né, abordagens, para você entender bem como pode ser aplicado isso. Como eu também falei lá atrás, a mão na massa, né, colocar a mão na massa, participar de uma oficina prática é fundamental também para que isso funcione. Mas as ideias provocativas podem estar associadas ao que você vem fazendo hoje e transformar isso numa prática no seu trabalho. Eu acho bastante interessante a gente juntar pessoas que estão fazendo, né, que estão praticando e trocar experiências, né? Então, nesse caminho, vamos aqui para a unidade 2, que eu queria falar um pouco mais sobre Design Thinking, especificamente da engenharia de requisitos, né, o que tem se feito hoje e o que deveria estar fazendo, né, e que técnica ele tem para esse contexto. Beleza? Então, para entender o que se faz hoje em termos de Design Thinking na engenharia de requisitos, vamos recorrer a informações disponíveis no workshop da engenharia de requisitos. Esse aqui foi realizado em 2017 e ainda foi apresentado que uma das técnicas bastante utilizadas é o brainstorm, seguida aí do persona, storyboard e mapa da jornada do usuário. Essas técnicas, elas foram bastante citadas, aparecem mais, não excluem as demais técnicas, mas indicam caminhos de preferência dos nossos analistas e engenheiros de requisitos na execução das suas tarefas. É claro que essas técnicas também vão ter que estar adequadas a cada um dos contextos, cada uma das fases, mas são técnicas que nós deveríamos prestar um pouco mais de atenção nelas. Um outro ponto importante é que ferramentas de software ele pode estar usando para dar apoio ao Design Thinking, né? Aqui temos uma lista de ferramentas que foram citadas por pessoas envolvidas na prática da utilização do Design Thinking e nas fases que ela pode ser utilizada e para que técnica ela apoia com mais qualidade, né? Então é bom tomar nota, é bom acompanhar, é bom experimentar, para que você possa fazer a seleção da mais adequada ao seu contexto, à sua realidade profissional, mas, como sempre insistimos, como você já percebeu na sua vida profissional, nós não aprendemos só com a nossa experiência, nós dependemos bastante da experiência demais e já dão algumas dicas e já dão algum encaminhamento para o que necessita ser feito. Esse aqui é um outro trabalho muito interessante que merece ser olhado e analisado para a gente extrair essa experiência, né, de quem já está fazendo.
E a Sinara e a professora Carla Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, conseguiram identificar as fases apropriadas do Design Thinking dentro da elicitação de requisitos. Então, eles propuseram um processo onde as fases seriam de imersão, idealização e prototipação. A decomposição do processo de imersão ele é feito através de subprocessos de levantar ideias, analisar ideias, identificar ideias e organizar ideias. Observem aqui que, além do faseamento proposto pelas pesquisadoras, dá para perceber que as técnicas mais adequadas para esse subprocesso estão apontadas. Por exemplo, levantamento de ideias, usar a técnica brainstorming foi recomendada, assim como o uso de cartão de insights. Para analisar as ideias e identificar as ideias, foi usado o software citado na tabela anterior, o NVivo. E para organizar as ideias, o mapa mental se mostrou bastante adequado nessa experiência. Vale a pena dar uma olhada no que as pessoas estão fazendo e estão relatando. Para o subprocesso de ideação, foram apontadas as seguintes etapas: escolher ideias, a partir das ideias organizadas, criar perfis e, finalmente, levantar os requisitos, documentar essas necessidades do usuário. Também são apontadas algumas técnicas, vale a pena dar uma olhada, as recomendações, como as personas para criar perfis, as entrevistas, e no levantamento dos requisitos, os cartões de usuário e as tabelas com informações que foram geradas nesse trabalho, para que você pudesse identificar, então, e trabalhar essas informações no software NVivo. Então, os requisitos são todos levantados e trabalhados dentro desse software para fazer a análise qualitativa dos dados obtidos. E aqui, finalmente, o último subprocesso, que dá prototipação. Você observa perfeitamente que o objetivo aqui não é simplesmente validar a solução de software que está sendo oferecida. Nós queremos perceber se a solução que estamos trabalhando, que estamos aprimorando, contém todos os requisitos desejados pelo cliente. E é claro, fica muito evidente aqui os requisitos funcionais, mas é bastante válido e bastante possível obter também os requisitos de qualidade, também chamados por muitos como requisitos não funcionais. Perceberam que a gente gosta muito do termo requisitos de qualidade, porque dizer que uma pessoa não torce pelo Flamengo não quer dizer que ela torça pelo Corinthians, por exemplo. Então, eu não estou dizendo que ela faz, eu só digo que ela não faz, não é flamenguista. Dizer que não é funcional também, para muitos autores, não diz muito a respeito. Talvez a palavra qualidade possa dar uma associação melhor, qualidade, segurança, e aí todos os princípios de normas técnicas que a gente pode falar, e já tem publicado no nosso blog artigos sobre isso. Dá uma olhadinha lá no blog, rederequisitos.com.br, que tem uma discussão sobre esses requisitos de qualidade. Mas o fato aqui é que o protótipo serve bem para esse fato, ele consegue perceber a questão da usabilidade, a navegabilidade, que você tem para poder utilizar esse software também. Então, o protótipo está sendo utilizado não apenas para representar a solução. Muito pelo contrário, aqui nesse contexto, nós estamos querendo fazer a obtenção, a elicitação dos requisitos, e o protótipo, nesse contexto, é uma ferramenta bastante importante. Só não perder o direcionamento, o que a gente está fazendo, o que está buscando nesta hora. Então, caminhando para o que deveria estar sendo feito hoje, eu trouxe um exemplo aqui do Design Thinking para a elicitação de requisitos. Para dizer que o que deveria estar sendo feito, uma das coisas, é pegando essas boas propostas que tem no exterior, tipo a do Gartner Group, que combina alguns modelos, trazer para nossas empresas, a realidade do nosso mercado, o modelo que mais adequado para o emprego dessas duas metodologias, dessas duas técnicas. Então, eu
tem o faseamento, bem parecido com aquele trabalho da Carla, né, que foi proposto nesse trabalho que estamos apresentando, que tem a imersão, a idealização, a prototipação. Observa aquela proposta de ciclos, né, de ciclo foram colocados dos métodos ágeis, mas ele não procura simplesmente colocar cada fase conectada, mas dar a ideia de construção, dar a ideia do desenvolvimento proposto pelo Design Thinking, tentando gerar como resultado o levantamento, a licitação dos requisitos necessários ao sistema, né? É isso que nós estamos precisando, é isso que estamos focando nesse nosso treinamento, certo? Então esse texto, essa figura está em inglês, que foi um trabalho que a gente remeteu para publicação no exterior, mas ele mostra a nossa realidade, ele mostra o nosso cuidado e mostra a nossa integração dos processos, né? Trazendo uma simplificação de um modelo bastante mais complexo, menos integrado e mais vindo de empresas diferenciadas com outros modelos que a gente vê no exterior, com toda a atenção que devemos ter esse modelo, né? Mas é preciso a gente não desgarrar. E uma coisa importante que a gente deveria observar era tratar de como pode ser feito dentro da realidade, dentro do nosso contexto, que tradução a gente pode fazer, que modelo a gente pode propor e que enfoque mais direcionado pode se dar para a engenharia de requisitos. Entendido? Bem, você já tem bastante informação selecionada, muitas ideias trazidas. É claro que a gente tem que colocar dentro de espaço desse que nos propomos para o diálogo. E outras coisas iremos passar mais adiante, na hora que tivermos a oportunidade de unir esses pontos, de experimentar essas técnicas que citamos, né? De avaliar a efetividade dessas técnicas, certo? Dentro de uma proposta completa, né? Então a gente vai na nossa oficina, daqui a alguns dias estaremos juntos de forma presencial, unindo todos esses pontos à prática. Então não vamos pegar lá, gerar um produto, né? Pensar nas características do produto, mas tenha características criativas de inovação, a partir da identificação dos requisitos desses produtos, né? E aí vamos pegar se a solução é possível ser adequada com base nesses requisitos, como forma não de vender a solução, mas de aprimorar o entendimento dos requisitos, de validar os requisitos e de obter mais detalhes sobre esses requisitos, de modo que a gente pode estar trazendo, então, um encadeamento bem natural do início do processo até a fase final. É uma coisa que a gente acaba experimentando, que é uma maneira muito colaborativa, até bastante lúdica de trabalhar, mas não deixa de ser também um trabalho, e isso envolve bastante motivação intrínseca, bastante entusiasmo da equipe, bastante ação das lideranças para que esse nível de entusiasmo seja mantido, né? Essa motivação seja mantida na equipe. Mas o que é importante perceber, ligado até ao ponto anterior que deveria estar se fazendo, é ter consciência que não é simplesmente um grande parque de diversões, uma grande brincadeira, uma grande festa, uma grande alegria. A alegria faz parte, a alegria vai estar presente, ela sempre faz parte das nossas atividades, sempre faz parte da forma que nos relacionamos, e isso dá valor ao trabalho, mas é preciso que sente com as pessoas e combine. Pessoal, bora combinar aqui, né? Tem bastante trabalho, e quanto mais nós nos envolvemos na qualidade do trabalho, melhor será o resultado final, né? Então tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um pouco de resultado, né? Eu já vi uma das técnicas que a gente estabeleceu aqui, que a gente coloca, indica nas referências, né? Que tem que ser geradas 8 ideias rapidamente, né? Em 8 minutos, né? E depois de passado um tempo da equipe, eu passei pelas equipes para ver o que estava acontecendo dentro daquele tempo de ideias, e um grupo tinha feito apenas uma ideia. E eu disse, mas por que você fez uma ideia? Porque a gente acha que basta, né? O que faltou ali no grupo? Faltou a motivação necessária para você identificar que o processo, ele não vem simplesmente de uma inspiração também, é um processo estudado, validado, trabalhado e experimentado,
não só pelas nossas pesquisas, mas a nossa prática de desenvolvimento de sistemas. Temos grandes projetos que participamos aqui, com grandes players do mercado, e nós temos submetido essas técnicas que estamos propondo e temos experimentado os resultados dela. E eu gostaria de compartilhar com vocês essas nossas experiências. E mais importante de tudo isso, eu gostaria de ver as experiências que vocês estão trazendo em relação à aplicação dessas e outras técnicas que começamos a falar aqui hoje. Combinado? As grandes perguntas que fizemos ao longo da nossa conversa, uma eu acho que é mais inquietante dentro do nosso coração, é se tudo isso funciona realmente. Se realmente essas técnicas propostas, se essa abordagem propostas, se a integração proposta vai trazer os resultados esperados. Nós podemos dizer pela nossa experiência que sim, que ela funciona, respeitados os contextos onde vão ser aplicadas. Existem outras realidades onde você vai colocar outras técnicas, outras abordagens para resolver o problema. Né? Uma coisa muito importante em trabalhado, tem ensinado, é a ideia de que se você só conhece martelo, todos os parafusos se parecerão pregos. Ou seja, na sua caixa de ferramentas você tem que ter martelo, chave de boca, chave de fenda, um conjunto imenso de ferramentas para observar a situação específica que está sendo trabalhada e dar a solução adequada ou escolher a ferramenta adequada. Coloquei nas últimas ideias do slide anterior a grande importância de a gente dialogar mais as experiências. Uma das coisas muito importantes que tem colocado ali naquelas ideias finais, o que deveria estar sendo feito, seria a de compartilhar mais experiências. Nós temos feito bastante isso, conversando com muitas pessoas, entrevistando, passando questionários, participando de congressos, indo em empresas, participando de projetos concretos e reais. E tudo isso vai nos dando segurança para ter algumas convicções, mas que devem ser colocadas em choque, em contradição, em aprimoramento com as ideias que você tem. Então, estou esperando muito aqui no nosso próximo encontro presencial para poder debater isso, ver o que você tem aprendido, compartilhar outras experiências e agregar mais informações que no espaço que eu tenho aqui não consegui colocar todas. Eu enfatizei muito a parte básica, fundamental, aquilo que você não pode esquecer, porque isso vai nos dar base para desenvolver outros trabalhos futuros, outros trabalhos, sejam online, sejam trabalhos que a gente possa fazer aí, estando ligados direto às empresas, ligados aqui nos centros universitários, ligados aí na nossa academia. Tá bem? Então, um grande abraço para todo mundo, fiquei muito feliz do nosso encontro, espero que ele continue, frutifique, dando muitos resultados e troca de experiência, troca de resultados, né, troca de alertas, de dicas, isso é fundamental, isso faz parte daquele processo de construção de um network. Ok?